Olá, alunos! Estamos de volta para darmos continuidade aos estudos sobre análise combinatória. A partir de agora, iniciaremos a análise em cima do conceito de permutação, para entender permutação simples, permutação com repetição, permutação circular e também permutação em bloco. Acompanhe comigo! Primeiro, isso é muito importante. Quando nós falamos em permutação, a permutação sempre envolve a análise dos elementos. Vou até destacar aqui, a expressão elementos. Por quê? Porque a permutação ela não analisa um grupo de elementos. Quem analisa grupo de elementos ou é arranjo ou é combinação. Tudo bem? Então, permutação não trabalha analisando um grupo de elementos. A permutação ela envolve a análise dos elementos e não de um determinado grupo. Tudo bem? Seguindo. Quando a gente trabalha com a permutação, a gente vai trocar a ordem, ou seja, a posição dos elementos, caracterizando resultados diferentes. Então, a permutação ela envolve a troca da posição dos elementos e essa troca da posição dos elementos originará resultados diferentes para caracterizar o conceito de permutação. Até porque permutação lembra permuta e permuta lembra troca. E só vale a pena trocar se eu tiver resultados diferentes. Não adianta eu querer trocar um carro por outro se eu quiser continuar com o mesmo carro. Não faz sentido essa troca. Então, se eu quero trocar de carro, é porque eu quero pegar o meu carro antigo para trocar por um carro novo. Ou seja, para fazer com que essa troca realmente valha a pena, eu quero trocar para ter alguma coisa diferente. Toda troca, ela na permutação, ela vai originar resultados diferentes. O conceito de permutação ele é similar ao conceito de arranjo. Por quê? Porque o arranjo também trabalha com troca da posição, da ordem dos elementos, produzindo também resultados diferentes. Só tem um porém. Ainda que permutação e arranjo sejam bem semelhantes, a troca da permutação, na verdade, ela é um pouquinho diferente, porque a permutação ela analisa os elementos. Então, ela vai trocar a posição dos elementos, criando resultados diferentes. Essa é a ideia da permutação. Analisar os elementos, troco a posição dos elementos e caracterizo resultados diferentes. Essa é a ideia da permutação. Só que o arranjo, ele vai trocar a posição dos elementos de um determinado grupo e não de todos os elementos envolvidos, trocar qualquer um. Pelo contrário, essa troca da posição, ela ocorre dentro de um determinado grupo, que é o que nós chamamos de agrupamento. Essa é a única diferença. Então, a permutação, se eu tenho, por exemplo, 10 elementos, nada me impede de trocar a posição dos 10 para ter um resultado diferente. Agora, no arranjo, dentre 10 elementos, eu não vou me preocupar em mexer em 10. Pelo contrário, a gente vai focar num determinado grupo dentre os 10 elementos. Por exemplo, dentre os 10 elementos eu vou escolher um grupo de 3 elementos dentre os 10. E são esses 3 elementos desse grupo que eu vou trocar a posição para poder ter resultados diferentes. Então, essa é a diferença, porque permuta e arranjo, na prática, eles originam resultados diferentes. Só que a permutação envolve elementos. O arranjo, na análise, ela vai analisar um grupo. Ele analisa um grupo de elementos. Tudo bem? Seguindo. Vamos então agora iniciar a nossa análise sobre permutação. Primeiro verificando
o conceito de permutação simples, tá? Não vou nem mexer na fórmula matemática por enquanto, só para você entender qual é a ideia. Vamos ao exemplo para poder caracterizar, então, o conceito de permutação simples. O exemplo é: quantos são os anagramas da palavra amor? Professor, mas o que seria um anagrama? Anagrama nada mais é do que você formar novas palavras a partir das letras da palavra amor, sendo que essas novas palavras, consequentemente, serão palavras diferentes da palavra amor, ainda que faça ou não sentido, ainda que tenha ou não significado. Exemplo: se eu pego as letrinhas da palavra amor e eu troco a posição de algumas letras aqui, eu posso caracterizar o anagrama Roma, porque eu estou usando as mesmas letras da palavra amor, só que eu troquei a ordem, troquei a posição das letras e resolvi criar aquele anagrama que é o Roma, que é um anagrama porque é uma palavra diferente da palavra amor, utilizando as mesmas letras. Como eu também poderia criar o anagrama Mora, como também poderia criar o anagrama Ramo, e Roma, Mora e Ramo são palavras conhecidas. São anagramas porque eu embaralhei as letras, criei palavras diferentes da palavra amor, portanto, são anagramas da palavra amor. Agora, tem palavras que a gente consegue formar, como, por exemplo, Orã, Maro, Moar. Tem palavras que a gente consegue formar e que para você não faz sentido algum, não há um significado dentro da língua portuguesa. Mas o que nós fizemos? Embaralhamos as letras, trocamos a posição das letras e criamos palavras diferentes. Portanto, foram criadas anagramas, né? Foram criados novos anagramas. Tranquilo? Só que na hora da prova, você não vai ficar tentando caracterizar todos os anagramas possíveis para depois contar um por vez para poder chegar ao resultado final. Para isso, existe um critério, uma fórmula matemática que você pode utilizar para poder encontrar a quantidade de anagramas da palavra amor. Só que perceba comigo o seguinte: essa palavra amor, ela envolve 4 letras. E a primeira dica que eu dou, quando você estuda análise combinatória, o que você tem representa o número de elementos, que é a letrinha M. E o que você quer representa o seu agrupamento. Essa dica ela é valiosa, então presta atenção aqui, ó. Se liga nessa dica, porque essa dica ela é super importante. O que você tem é o N, é o número de elementos. E o que você quer é o que você quer formar, que é o seu agrupamento, que é indicado pela letrinha P. E aí eu te pergunto de outra maneira agora, ó. Quantos são os anagramas da palavra amor? Aí vem a pergunta: a palavra amor tem quantas letras? 4. O que você tem é o número de elementos. Então a gente já sabe que o nosso N é igual a 4. Detalhe importante: nessa palavra, como o desejo nosso é formar anagramas, a gente pegou essas letras que são apresentadas, que é a letra A, a letra M, a letra O e a letra R, e ficou trocando a posição delas para poder criar palavras diferentes da palavra amor. Opa! Foram criados resultados diferentes. E além disso, perceba o seguinte: foram criados resultados diferentes através da troca da posição dos elementos. Porque eu não tive nenhuma restrição. Aqui nós tivemos a liberdade de trabalhar com qualquer elemento.
Eu não estou analisando um determinado grupo, pelo contrário, eu tenho a liberdade de trocar a posição de qualquer elemento ali daquela palavra. Por isso que isso é um conceito de permutação, porque permutação envolve a troca da posição dos elementos, caracterizando resultados diferentes. Então, por isso que questão envolvendo anagrama sempre será uma questão de permutação, porque vai envolver os elementos que são as letras da palavra amor, que ao todo são 4 letras, e que além disso a gente vai brincar de trocar a posição daquelas letras para criar resultados diferentes. Por isso que é um conceito de permutação. Agora, professor, por que essa permutação a gente chama de permutação simples? Vamos lá. Ela é chamada de permutação simples porque todos os elementos eles são distintos. Todos os elementos eles são distintos. Essas 4 letras são diferentes entre si, portanto, essa permutação ela é considerada uma permutação simples. Ah, professor, mas e se eu tivesse elementos repetidos? Aí seria uma permutação com repetição. Como se trata apenas de uma permutação simples, porque eu estou trocando os elementos de ordem e estou caracterizando resultados diferentes, por ser uma permutação simples, para encontrar a quantidade de anagramas, é só fazer a quantidade do fatorial do número de elementos. É só isso. Então, a gente vai permutar 4 elementos. Isso é a mesma coisa que 4 fatorial. E 4 fatorial você já sabe desenvolver, né? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 2 dá 24. Então, ao todo, você consegue caracterizar 24 anagramas com a palavra amor. Professor, mas eu poderia fazer o tracinho? Poderia. E qual é a ideia do tracinho? A palavra amor ela tem 4 letras, portanto, eu teria 4 possibilidades para poder ocupar aquela primeira posição. Uma delas eu escolho para ocupar aquela posição e para a próxima eu teria 3 possibilidades. Uma delas ocupa aquela posição e para a próxima eu teria 2 possibilidades. E uma delas ocupa aquela posição e para a próxima eu teria apenas uma possibilidade. Pelo princípio multiplicativo, a gente faz o produto das possibilidades e encontramos também 24. Afinal, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é a mesma coisa que 4 fatorial. Professor, então eu acho que eu entendi. Se eu tiver essa palavra aqui, ó, deixa eu pensar. Cerol. Pronto. Se eu tiver a palavra cerol e se eu quiser saber quantos anagramas eu consigo formar com aquela palavra cerol, qual é o conceito? Primeiro, eu vou pegar as letras, que são os elementos, vou trocar a posição dos elementos, não estou analisando um determinado grupo, por isso que o conceito é de permutação, vou trocar a posição daquelas letras e vou resultar em palavras diferentes. Por isso que eu já sei que aquilo seria um problema de permutação. E perceba que a palavra cerol, ela possui todos os elementos distintos. Letra C, letra E, letra R, letra O e letra L. Então, estamos diante de um caso de permutação simples. A única coisa que você tem que lembrar é essa, ó. Primeiro, quantas letras tem a palavra cerol? 5. Então, você já sabe que teu N é igual a 5. E como isso é uma questão de permutação simples, é só calcular o fatorial da quantidade de elementos. Então, você permutaria 5 elementos, que é a mesma coisa que 5 fatorial, que seria 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que você já sabe que dá 120. Porque 5 fatorial nada mais é do que 5 vezes 4 fatorial, ou seja, 5 vezes 24. E 5 vezes 24 dá 120. Aí é aquela velocidade que eu falei de análise fatorial. Tudo bem? Passamos então pela permutação simples. E agora o nosso próximo passo é começar a focar na permutação com repetição.
Acompanha comigo, então, a nossa explicação. E é importante primeiro explicar a permutação simples, porque você vai utilizar recurso da simples para poder fazer a permutação com repetição, tá? Então, vamos lá. Próximo desafio, permutação com repetição. Olho na tela. Temos uma fórmula matemática novamente. E eu vou tentar aplicar essa fórmula matemática sem você perceber, sem você sentir. Vamos ao exemplo primeiro. Quantos são os anagramas? Opa, falou em anagrama, já sei que é um exercício de permutação. Mas finge que você não sabe, tá? Quantos são os anagramas da palavra arara? Primeiro, professor, estou analisando os elementos. Não estou me preocupando com um determinado grupo. Então, eu já sei que isso é uma questão de permutação. Porque permutação não analisa grupo. Quem analisa grupo é arranjo ou combinação. Beleza. Professor, estou analisando os elementos, só tem um problema. Eu lembro daquele teu macete, daquela tua dica que você pediu para eu me ligar, que apenas conte quantas letras tem a palavra arara para saber a quantidade de elementos, porque o que você tem é o número de elementos. Beleza. Aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5 letras. Então, tu já sabe que teu N é igual a 5. Maravilha. E detalhe importante. Se você fosse calcular isso aqui, sendo todas as letras diferentes, era só você fazer o fatorial da quantidade de elementos. Então, era só você fazer isso aqui, ó, 5 fatorial. Isso se fosse uma permutação simples. Só temos um pequeno problema, mas guarda aquele 5 fatorial ali que a gente vai usar daqui a pouco. Essa palavra arara, ela tem elementos que se repetem. A letra A, ela aparece 3 vezes. E a letra R, ela aparece 2 vezes. Professor, mas qual é a dificuldade quando a gente quer trocar a posição das letras, né, dos elementos, tendo elementos repetidos? Vou te mostrar agora. Eu vou formar aqui um anagrama da palavra arara, e esse anagrama seria Rá. O Rá é um anagrama da palavra arara. O que nós fizemos? Embaralhamos as letras, trocamos a posição das letras e criamos um resultado diferente. Beleza. Conceito de permutação. Mas, professor, quais foram as letras que você trocou? Essa letra R eu trouxe para cá. Essa letra A eu trouxe para o lugar do R. E pronto, está caracterizado o meu anagrama Rá. Só que pode acontecer isso aqui, ó. Eu acabar tentando criar novamente um anagrama e acabar criando o mesmo anagrama, ainda que eu tenha feito movimentações diferentes. Essa é a dificuldade quando você permuta elementos que são repetidos. Como assim, professor? Você fez alguma coisa diferente? Fiz. Agora eu peguei esse R e coloquei aqui na primeira posição. Esse R aqui eu coloquei na segunda posição. Esse A que estava aqui na frente eu coloquei nessa posição. Esse A eu coloquei nessa posição. E esse outro A eu voltei para cá, para essa posição. Ou seja, eu fiz trocas diferentes, mas não adiantou nada, porque eu caracterizei o mesmo anagrama. E qual é o conceito de permutação? Eu tenho que trocar a posição dos elementos para ter resultados diferentes. E aqui eu fiz trocas, mas eu tive o mesmo resultado. Isso não pode acontecer. Isso tem que ser evitado, porque o propósito é trocar a posição dos elementos, é você permutar para ter resultados diferentes. Então, o que foi pensado? Para ter certeza que eu caracterizarei resultados diferentes, eu tenho que tentar descaracterizar as repetições que me atrapalham. E aí é só você focar nas repetições. Se a letra A aparece 3 vezes, a gente vai dividir
pelo fatorial da quantidade de vezes que aquela letra se repete. Se a letra R aparece 2 vezes, a gente também vai dividir pelo fatorial da quantidade de vezes que a letra R se repete. Então, a princípio, qual é o modelo? Primeiro eu vou contar quantas letras tem a minha palavra arara. Ela tinha 5 letras, portanto, o meu N é igual a 5. E o primeiro passo é calcular o fatorial da quantidade de elementos. E depois é só lembrar de dividir pelo fatorial das repetições. Se a letra A aparece 3 vezes, eu divido por 3 fatorial. Se a letra R aparece 2 vezes, eu divido por 2 fatorial. Agora é só a gente desenvolver. 5 fatorial é a mesma coisa que 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, divididos por 3 fatorial, 2 fatorial. Mas, professor, por que você parou lá em cima no 3 fatorial? Porque eu já tinha percebido que embaixo tem 3 fatorial. Por isso que eu quis parar ali. Ah, professor, mas você poderia parar no 2 fatorial. Poderia. E eu vou fazer para você para provar que vai dar o mesmo resultado, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai simplificar o 3 fatorial de cima com o 3 fatorial de baixo. E aí ficou assim, ó, 5 vezes 4 sobre 2 fatorial. 2 fatorial, 2 vezes 1, que dá 2. E aí, ó, 4 dividido por 2 dá 2. E 5 vezes 2 dá 10. Prontinho. Dá ao todo para a gente formar 10 anagramas a partir da palavra arara. Lembrando que a gente pegou primeiro o fatorial da quantidade de elementos e depois a gente dividiu pela quantidade das repetições calculando o fatorial. Se a letra A aparece 3 vezes, 3 fatorial. Se a letra R aparece 2 vezes, 2 fatorial. Vou fazer agora o desenvolvimento do 5 fatorial parando no 2 fatorial. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial sobre 3 fatorial, 2 fatorial. Aí esse 2 fatorial de cima eu simplifico com 2 fatorial de baixo. Em cima ficou 5 vezes 4 vezes 3. Embaixo ficou 3 fatorial. E eu vou abrir esse 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1. Esse 3 de cima eu simplifico com o de baixo. 4 dividido por 2 dá 2. Em cima só ficou 5 vezes 2, que dá 10. Prontinho. Cheguei ao mesmo resultado. Então, na verdade, quando a gente trabalha com a permutação com repetição, a gente usa um pequeno conceito de permutação simples, mas precisamos desconsiderar aquelas repetições indevidas, né? Para poder conseguir ter a certeza de caracterizar resultados diferentes. Por isso, a preocupação em dividir pelas repetições calculando o fatorial. Vou colocar um exemplo rápido aqui, para a gente poder finalizar esse assunto. Já caiu 2 vezes em provas essa questão. Quantos anagramas eu consigo formar com a palavra banana? Primeiro passo, vou contar quantos elementos tem aquela palavra. A palavra banana tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Então, a princípio, eu faria isso aqui, 6 fatorial. Só que eu tenho que dividir pelas repetições, calculando o fatorial de cada uma delas. A letra A aparece 1, 2, 3 vezes. E a letra N aparece 2 vezes. Então, eu tenho que dividir por 3 fatorial e também por 2 fatorial, que são as repetições. Agora é só desenvolver e ser feliz, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial, 2 fatorial. E aí, o 3 fatorial de cima corta com 3 fatorial de baixo. Aqui ficou em cima 6 vezes 5 vezes 4, divididos, embaixo ficou 2 fatorial. Só que 2 fatorial é 2 e 4 divididos por 2 dá 2. E aí ficou só isso, 6 vezes 5 que dá 30 e 30 vezes 2 que dá 60. Então, ao todo, a gente conseguiria formar 60 anagramas a partir da palavra banana. E já foi
muitas vezes cobrada em provas, né? Passou de uma, a gente já pode falar que foram muitas vezes cobradas em provas, né? Questões envolvendo permutação com repetição e questões envolvendo a palavra banana, inclusive, né? Maravilha. Já entendendo então o que é permutação simples, o que é permutação com repetição, o nosso próximo desafio é falar sobre permutação circular. Então vamos lá. Permutação circular também tem fórmula, mas eu vou tentar evitar trabalhar com a fórmula, tá? Vamos entender. O exemplo que eu trouxe foi: de quantas maneiras 4 meninas poderão formar uma roda? Temos aí um desafio pela frente de organizar essas 4 meninas com o intuito de formar uma roda. E de quantas maneiras a gente consegue fazer isso? Vamos começar a pensar no seguinte. Primeiro que nós temos 4 meninas nessa roda. Então a gente já sabe que o nosso N seria igual a 4, porque o que a gente tem é o número de elementos. Agora, o que você não pode esquecer? O intuito é fazer com que essas 4 meninas troquem de posição, para ter um resultado diferente. E se eu estou analisando as 4 meninas, se eu não estou me preocupando com um determinado grupo de meninas, é porque eu já sei que eu estou falando de permutação. Porque se eu estivesse analisando um grupo, não seria mais permutação, seria arranjo ou seria combinação. Então ali é um exemplo de permutação. Só que o intuito é dispor essas 4 meninas para formar uma roda. E roda representa um formato circular. Por isso que essa permutação ela é chamada de permutação circular. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer essa roda com 4 amigas. Vou colocar aqui a amiga A, a amiga B, a amiga C e a amiga D. A gente vai fazer a troca da posição das amigas. Então a A vai para o lugar da B, a B para o lugar da C, a C vai para o lugar da D e a D vai para o lugar da A. E a gente acaba formando a seguinte disposição agora, ó. A, B, C e D. Lembrando que o conceito de permutar é você trocar a posição dos elementos para ter resultado diferente. E aí vem a grande pergunta. Nós trocamos a posição das meninas nesse formato circular, que é essa roda. E a pergunta foi, a partir dessa troca da posição, nós conseguimos caracterizar um resultado diferente? Muita gente fala que sim, mas eu falo para você que não adiantou nada. Porque se você parar para pensar, A continua vizinha de B e de D, fica vizinha de frente de C, como acontecia no modelo anterior. A vizinha de B e de D e vizinha de frente de C. Na verdade, é como se eu tivesse pego esse formato circular inicial e girasse 90 graus. E não vai adiantar nada, porque as pessoas ainda se situariam no mesmo lugar. Mas não tem problema. A gente vai trocar de novo. A A vai para o lugar da B, a B vai para o lugar da C, a C vai para o lugar da D e a D vai para o lugar da A. E a gente acaba formando, ó, a seguinte disposição. Aqui, A, B, C e D. Mesma pergunta. Troquei novamente a posição de todas elas na roda. Fez diferença? Também não, porque é como se eu tivesse pego o modelo anterior e girasse novamente 90 graus. Elas ainda vão acabar ocupando a mesma posição naquela roda. Mas não tem problema não, porque a gente vai trocar de novo. Ó. A A vai para o lugar da B, a B vai para o lugar da C, a C vai para o lugar da D e a D vai para o lugar da A. E a gente acaba formando agora essa disposição aqui, ó. Agora aqui é A, aqui é B, C e D. E eu faço a seguinte pergunta novamente, fez diferença? Também não, porque é como se eu tivesse pego o formato anterior e girasse novamente 90 graus. Todas elas ainda estão ocupando a mesma posição. E olha só que grave que aconteceu aqui. Eu troquei a posição de todas elas,
mas eu continuei com resultados iguais. Eu não criei resultados diferentes. E o objetivo da permutação é você trocar a posição dos elementos para ter resultados diferentes. E aí o que foi pensado matematicamente? Já que existe a possibilidade, num formato circular, de trocar a posição dos elementos e ainda continuar com o mesmo resultado, ou seja, ainda perceber que as pessoas se encontram na mesma posição, para poder garantir que essa troca origine um resultado diferente, foi pensado em pegar uma das pessoas do formato circular, ou seja, um dos elementos, e fixar, ou seja, aquela pessoa não vai trocar de lugar. E aí, se você fixa um elemento no formato circular, os outros três vão permutar entre si. São esses três que vão trocar de posição. Então, a D viria para o lugar da B, o B para o lugar do C e o C para o lugar do D. E aí sim eu teria a garantia de que eu caracterizaria um resultado diferente. Porque teríamos isso aqui, ó, A, D, B e C. E aí já fica nítido que vizinho de A de frente seria B e que os vizinhos de lado seriam C e D, totalmente diferentes do formato anterior. Então, qual é a ideia? Se você quiser dispor os elementos ao redor de um formato circular, caracterizando um conceito de permutação circular, se são 4 elementos ao todo, um sempre fica fixo. Então, você tira 1. 4 menos 1 dá 3. Então, é só pegar aquele resultado e permutar. É só fazer o 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6 possibilidades. Ah, é só isso? Sim. Se a tua banca disser assim, ó, de quantas maneiras diferentes eu consigo organizar 6 pessoas sentadas numa mesa, seja ela redonda, quadrada, porque o que vai importar é o formato circular, né, do movimento das pessoas. Vamos lá. Se eu quero dispor essas 6 pessoas ao redor de um formato circular, seja numa mesa, para ter a certeza de que eu vou garantir resultados diferentes, significa dizer que, dentre as 6 pessoas, uma vai ficar fixa, então 6 menos 1 dá 5, e é só pegar esse 5 e fazer o fatorial. E 5 fatorial você já sabe que dá 120, que é o famoso 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tudo bem? Como nesse caso eram 4 meninas, tira uma, então só ficam 3 para fazer a permutação, logo 3 fatorial. O resultado aqui foi 6. Maravilha, né? Próximo conceito, permutação em bloco. Tem caído cada vez mais em concursos públicos, portanto, verificaremos como funciona essa ideia. Trouxe um exemplo, que é um exemplo clássico de provas, que toda hora cai e pode ser que caia na sua também, tá? Vamos então entender o que está acontecendo aqui nessa análise para que você consiga aplicar a prática do conceito na hora da sua prova. Então vamos lá. O exemplo diz: Aline, Beto, Caio e Dani decidem sentar-se lado a lado na mesma fileira para assistir ao lançamento de um filme no cinema. De quantas maneiras diferentes podemos organizá-los, de modo que Aline e Beto sempre sentem juntos? Uau, desafio, né? Na verdade, isso aqui é bem prático. Primeiro eu vou ser bem didático, eu vou apresentar para vocês a possibilidade disso acontecer, as possibilidades, e depois a gente vai macetar para você fazer isso em cerca de 5 segundos, tá? Vamos lá. Primeiro, a Aline eu vou chamar de A, Beto de B, Caio de C e Dani de D, para poder facilitar. Essas pessoas vão sentar-se lado a lado na mesma fileira para poder assistir ao lançamento de um filme no cinema. De quantas maneiras diferentes a gente consegue organizar esses 4, sendo que a Aline e Beto sempre sentem juntos, né? Tá rolando um clima de romance ali. Então vamos lá.
se elas vão sentar-se lado a lado, é porque aqui eu tenho 4 lugares para poder acomodar 4 pessoas na mesma fileira. Pode ser que a Aline sente aqui, Beto tem que sentar logo ao lado, então 2 já se sentaram, faltariam 2 para se sentar, Caio e Dani. Então eu teria 2 possibilidades ali para um dos dois sentar, um dos dois sentam aqui e aqui só ficaria uma possibilidade. É só multiplicar pelo princípio de contagem, 2 vezes 1 dá 2. Então eu teria 2 possibilidades de organização de pessoas, a Aline sentando na primeira cadeira e Beto sentando na segunda. Quais seriam essas possibilidades? Seriam Aline, Beto, Caio e Dani, ou Aline, Beto, Dani e Caio. Tudo bem? Maravilha. Novamente eu vou colocar aqui, ó, os 4 assentos na mesma fileira. A Aline está sentando agora na segunda posição. Beto tem que sentar-se ao seu lado, sempre juntos. 2 pessoas já sentaram, faltam Caio e Dani para sentar. Então eu teria 2 possibilidades para alguém sentar aqui, alguém sentaria aqui e para cá sobraria apenas uma possibilidade. Novamente, 2 vezes 1 seriam 2 possibilidades para poder fazer aquela organização, que poderia ser assim, ó. Caio, Aline, Beto e Dani, Caio, Aline, Beto e Dani, ou Dani, Aline, Beto e Caio. Dani, Aline, Beto e Caio. Tudo bem? Seguindo. Também poderíamos ter a seguinte análise, ó. A Aline sentando na terceira posição, Beto tem que sentar-se ao seu lado. 2 pessoas já sentaram, faltam sentar Caio e Dani, então eu teria aqui 2 possibilidades. Um desses 2 vai sentar ali e aqui eu só teria uma possibilidade. Novamente, 2 vezes 1 dá 2. Quais seriam essas 2 possibilidades para organizar? Poderia ser Caio, Dani, Aline e Beto, ou Dani, Caio, Aline e Beto. Então poderia ser Caio, Dani, Aline e Beto, ou Dani, Caio, Aline e Beto. Percebe que ao todo nós temos 2, 4, 6 possibilidades, porque podemos ter essa primeira disposição, ou essa segunda, ou essa terceira. Vale lembrar que o ou você soma. Então, ao todo, nós teríamos 6 possibilidades. Só que como Aline e Beto sempre sentam juntos, aqui eu estou propondo a Aline sentando antes de Beto, mas mudaríamos o cenário se colocássemos Beto sentando antes de Aline, porque eles continuariam sempre juntos. Então, nós teríamos também, ó, a seguinte análise. Agora, Beto senta na primeira posição, Aline senta na segunda, 2 já sentaram, faltam Caio e Dani sentar. Então, aqui eu tenho 2 possibilidades, algum dos 2 vai sentar ali, e um deles sentando aqui só fica uma possibilidade. Novamente, 2 vezes 1 dá 2. Quais seriam essas possibilidades? Seriam Beto, Aline, Caio e Dani, ou Beto, Aline, Dani e Caio. Tudo bem? Novamente aqui, ó, os 4 assentos. Poderia ser Beto sentando na segunda posição, Aline sentando na terceira, 2 já sentaram, faltam Caio e Dani sentar. Então teriam 2 possibilidades para alguém sentar naquela posição, um deles senta e para aqui só sobra uma possibilidade. Novamente pelo princípio de contagem, 2 vezes 1 dá 2, e essa disposição poderia ser da seguinte forma: Caio, Beto, Aline e Dani, ou Dani, Beto, Aline e Caio. Dani, Beto, Aline e Caio. E também poderíamos ter isso aqui, ó. Beto sentando na terceira, Aline sentando na quarta, 2 já sentaram, faltam outros 2 sentar. Então, 2 possibilidades para ocupar aquela posição, um deles vai sentar aqui, aqui apenas uma possibilidade. Portanto, 2 vezes 1, 2. Quais seriam essas possibilidades? Caio, Dani, Beto e Aline. Dani, Caio, Beto e Aline. Então, poderia ser Caio, Dani, Beto e Aline,
Dani, Caio, Beto e Aline. Perceba que aqui poderia ser essa disposição, ou essa, ou essa. E esse ou, mesma ideia. Você soma 2 mais 2, 4, 4 mais 2, 6 possibilidades. Detalhe, ao todo, já dá para perceber que o nosso resultado final são 6 possibilidades. No caso, a Aline sentando antes de Beto, mais 6 possibilidades. No caso, Beto sentando antes de Aline, porque eles continuam sempre sentando juntos, lado a lado. Então, pode ser esse cenário ou esse. Lembrando que o ou você soma. Então, 6 mais 6, fechando a conta, ao todo, 12 possibilidades. Essa seria a nossa resposta final. Mas, professor, demora muito para poder fazer isso. Primeiro, por que é permutação? Porque estamos falando em trocar a posição dos elementos, das pessoas, de Aline, de Beto, de Caio e de Dani. Só que essa permutação ela é bem curiosa. É uma permutação que nós chamamos de permutação em bloco. Por que bloco? Porque tem pessoas que querem sempre ficar juntas. Vou passar para você um conceito para que rapidamente você resolva essa questão. Primeiro, você tem Aline, Beto, Caio e Dani. E a condição é: Aline e Bruno sempre sentam juntos. Então, eles constroem o nosso famoso bloco. E a ideia é, já que eles querem sentar-se sempre juntos, é porque eu vou considerar que eles são uma pessoa só. Então, quando a gente for contar a quantidade de elementos, que vai ser o nosso primeiro passo, eu conto Aline e Beto como um elemento só, porque forma um bloco. Então, a nossa primeira etapa será, vou contar a quantidade de elementos. Então, eu tenho 1, 2, 3. Se eu tenho 3 elementos, o primeiro passo que eu vou fazer é calcular o 3 fatorial. Calcular o fatorial dos elementos. 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. E o segundo passo, professor? O segundo passo é calcular o fatorial dos elementos do bloco. Dentro do bloco eu tenho Aline e Beto. Eu tenho 2 elementos. Então é só calcular o fatorial disso. É só fazer 2 fatorial, que dá 2 vezes 1, que dá 2. E o terceiro passo, professor, qual seria? Pegar esses valores e multiplicar. 6 vezes 2, 12. Prontinho. Está aí o teu resultado sem dificuldades. Professor, pode fazer mais um exemplo? Posso. Imagine 5 pessoas. A, B, C, D e E. Quero organizar essas 5 pessoas sentadas numa fileira, de modo que A, B e C sempre sentem juntas. Beleza, já vamos jogar no macete. Primeira etapa, eu faço o fatorial dos elementos. Lembrando que o bloco eu conto como uma pessoa só. Então eu tenho um elemento, 2 elementos, 3 elementos. Então é só fazer 3 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Segundo passo, professor, fatorial dos elementos do bloco. No meu bloco eu tenho A, eu tenho B, eu tenho C, eu tenho 3 elementos. Então é 3 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1, que também dá 6. E o terceiro passo, professor, finaliza. É só pegar os valores e multiplicar. 6 vezes 6, 36. Tá aí o que você queria, tu já tem o seu resultado nesse macete. Perfeito? Bom, terminamos então essa parte de permutação. Espero que você tenha compreendido. Daqui a pouquinho eu tô de volta para poder falar sobre arranjo e combinação. Fique ligado que daqui a pouco eu tô de volta.